Um bombeiro corre através de um prédio em chamas. O ar está espesso com fumaça preta, enquanto destroços em chamas caem ao seu redor. No caos, ele se separou do resto da sua equipe. Eles provavelmente já saíram e, dadas as condições, ele deveria fazer o mesmo. Mas, assim que o bombeiro se vira para descer as escadas, ele ouve algo. Há gritos vindo de um quarto no corredor. O bombeiro corre para a porta. Definitivamente tem alguém dentro. Ele pode ouvir a voz deles pedindo ajuda. "Estou chegando!" grita o bombeiro. Mas quando ele tenta abrir a porta, ela não se move. Ele recua e joga seu corpo contra ela, de novo e de novo e de novo, até que finalmente a porta se arrebenta. Uma onda de calor e fumaça atinge o bombeiro, mas ele consegue ver quem está pedindo ajuda. Lá, do outro lado do quarto, escondida meio debaixo da cama, está uma menina jovem. Ela chora de medo, agarrada a um coelho de pelúcia. O bombeiro dá um passo em direção a ela. Mas ele sente o chão começar a ceder e tem que recuar. Nunca suportará o peso dele. Ele precisará que a menina rasteje até ele. É a única chance dela. Ele acena para a menina vir até ele enquanto mais destroços em chamas caem. A menina começa a rastejar em sua direção, lentamente no início, mas depois mais rápido. Ela está quase chegando nele quando há um estalo alto. O bombeiro só pode assistir enquanto o chão desaba sob a menina e ela cai. Mas de repente, ela para. O bombeiro está incrédulo. Sua camisa enganchou em um cano danificado, deixando-a suspensa enquanto seu coelho de pelúcia era consumido pelas chamas abaixo. O bombeiro estende a mão para a menina, enquanto ela estende a mão em direção a dele. Ambos se esticam o máximo que podem, só um pouco mais. Eles estão quase se tocando, quase lá. Justo quando as pontas dos dedos se tocam, o resto do chão cede, e ambos caem. Do lado de fora, várias equipes manuseiam mangueiras e lutam contra o incêndio tentando conter o fogo que está rapidamente ficando fora de controle. Há um grito de uma das equipes e os homens começam a correr quando uma grande parte do prédio desaba. Alguém ainda estava lá dentro? Onde está o John? O chefe dos bombeiros pergunta a qualquer um que possa encontrar, mas ninguém o viu. Justo então, na entrada do prédio, uma figura aparece contra as chamas. É o John. Ele sai do prédio em chamas. Seu traje parece como se tivesse sido derretido totalmente pelas chamas. De alguma forma ele está vivo, mas está sozinho. Enquanto os outros bombeiros correm para ajudá-lo, ele parece estar atordoado. Eles questionam sobre o ocorrido e se há mais alguém dentro, mas ele apenas os encara. Semanas depois, John está no quartel dos bombeiros. Seus colegas bombeiros ainda mal podem acreditar que ele saiu daquele inferno ileso. Mas o fogo milagrosamente não afetou seu corpo. Parece ter causado impressão de outras formas. Ele está novamente numa mesa cheia de papéis. Um colega bombeiro o provoca por estar novamente em um dos seus projetos. O que é desta vez? Ele está refazendo o orçamento mensal, procurando cobranças fraudulentas nos extratos do cartão? John está planejando sua aposentadoria. O incêndio fez ele perceber que a vida é curta e a importância de organizá-la para aproveitar bem o tempo na Terra. O bombeiro está rindo da nova responsabilidade fiscal de John quando o sino começa a tocar. Sem mais piadas. Hora de se arrumar e ir. Os bombeiros chegam a outro grande incêndio estrutural. Um homem correndo do prédio diz, tossindo, que há pessoas lá dentro. Os bombeiros não hesitam e entram no prédio. Eles vasculham o segundo andar e veem uma porta com fumaça saindo por baixo dela. John confere calor na porta e sinaliza positivamente. Eles abrem a porta e entram. A fumaça é tão densa que eles mal conseguem ver. Mas então, através da fumaça, eles avistam algo. Uma mulher está deitada no chão. Ambos se aproximam dela quando uma viga desaba do teto. Ambos pulam para o lado e o bombeiro quase é esmagado. Ele se levanta e pergunta se John está bem, mas não obtém resposta. Ele olha ao redor rapidamente, mas não o vê. Parece que ele simplesmente sumiu. Mas não há tempo para descobrir o ocorrido. Ele pega a mulher no colo, que tosse quando ele a levanta. Ela ainda está viva. O bombeiro sai do prédio com a mulher, que parece totalmente consciente. O chefe se aproxima, mas o bombeiro apenas balança a cabeça, indicando que John falhou desta vez. A resgatada do incêndio está hospitalizada. Ela assegura aos médicos que está bem, e os raios-x dos pulmões confirmam que não há nada errado. Parece que ela não acabou de ser resgatada de um prédio com muitos civis e bombeiros mortos. O médico informa que farão mais testes e, se negativos, não vê razão para mantê-la. Ao sair do quarto dela, porém, ele para e se vira para ela com uma última coisa. Ela tem alguns visitantes. A mulher parece confusa. Quando o médico deixa a sala, várias pessoas de terno preto entram.
Eles parecem agentes do Departamento de Investigação Federal ou da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, mas não têm distintivos. Boa tarde, senhora. Somos da Fundação Assegurar, Conter, Proteger. Estamos procurando por você. Os agentes da Fundação detinham a jovem mulher enquanto os pesquisadores preparavam sua cela de contenção. Ao chegar lá, ela teria um novo nome: SCP-069. Essa anomalia é uma entidade humanoide, embora sua aparência exata possa variar dramaticamente, graças à sua habilidade bizarra. Quando deixado sozinho com um corpo recém-falecido, o SCP-069 adquire sua aparência. E não apenas o SCP-069 se parecerá com um indivíduo recentemente falecido, mas também assumirá suas maneiras físicas, sua voz e até seus padrões de fala, permitindo que pareça e soe exatamente como a pessoa que acabou de falecer. No mesmo momento em que começa a espelhar a pessoa, o cadáver também desaparecerá, por um processo que os pesquisadores da Fundação ainda não conseguem entender. O corpo some sem rastros, substituído pela nova instância do SCP-069. Este sósia será praticamente indistinguível do original, com até mesmo testes de ácido desoxirribonucleico e impressões digitais correspondendo ao original. Amigos e familiares não terão ideia de que uma entidade anômala tomou seu lugar, pois além de assumir todas as qualidades físicas da pessoa falecida, o SCP-069 também adquirirá seus conhecimentos e memórias. Eles agirão exatamente como a pessoa agia, com apenas uma única diferença os distinguindo. Aqueles que estão ao redor do SCP-069 nos dias e semanas após sua transformação notarão que a pessoa começará a expressar um forte desejo de colocar sua vida em ordem, com essa frase vaga se relacionando a uma série de possíveis tarefas. Isso pode envolver resolver pendências na sua vida, seja pessoal, como quitar um favor, ou financeiro, como liquidar dívidas ou planejar a longo prazo, como abrir contas de aposentadoria e atualizar seu testamento. Eles também fazem esforços para visitar parentes distantes, retomar amizades esquecidas, ou outras ações de encerramento que acumulam ao longo da vida e frequentemente são adiadas até ser tarde demais. O SCP-069 não parece reter conhecimento das suas imitações passadas. Não mantém nenhuma memória ou habilidade de uma forma para outra, exceto o desejo constante de acertar a vida na sua nova forma. Ao ser questionada acerca do novo comportamento, a entidade SCP-069 declara sem segundas intenções apenas um imenso desejo de organizar sua vida, considerando a possibilidade de lesões inesperadas ou morte. O próprio SCP-069 experimenta dor, lesões e morte como um humano normal, mas essas semelhanças terminam no exato momento em que ele expira. Quando o SCP-069 morre, seu corpo decai rapidamente, transformando-se em pó quase instantaneamente. A Fundação tentou preservar seu corpo ou pelo menos retardar a rápida decomposição, mas até agora todas as tentativas falharam. Após falecer, o SCP-069 se manifestará no local do último óbito humano, independente da distância de onde morreu. Não parece haver qualquer limitação de distância para essa habilidade, e o maior salto desse tipo que a Fundação registrou foi para uma morte que estava a 675 quilômetros de onde sua forma anterior morreu. Essa anomalia entrou no radar da Fundação Assegurar, Conter, Proteger, depois que agentes de campo souberam de um bombeiro que parecia ter sobrevivido milagrosamente a um incêndio de prédio extremamente mortal, que tirou a vida de 2 outros bombeiros e 11 civis. O bombeiro deixou o prédio ileso, mesmo seu traje e equipamento tendo sofrido danos que poderiam ter sido fatais. Aproximadamente 3 semanas após, o bombeiro atendeu a outro incêndio em um prédio. Presumiu-se que ele morreu após se perder em uma sala fumacenta, mesmo sem a recuperação do corpo. Uma única civil foi resgatada e, assim como o bombeiro, parecia ilesa, uma virtual impossibilidade dada as condições extremamente enfumaçadas de onde ela foi salva. A Força-Tarefa Móvel X-3 da equipe de contenção, também chamada de Body Snatchers, foi enviada ao hospital onde ela se recuperava. No dia seguinte, o SCP-069 foi identificado e pela primeira vez levado à custódia da Fundação. A contenção dessa anomalia seria complicada, principalmente por suas habilidades não serem totalmente entendidas. Anos após ser capturado, o SCP-069 assumiu a forma de um guarda-morto durante uma violação de contenção por outro SCP devido à proximidade com o cadáver. Apesar da rápida descoberta da troca e do retorno do SCP-069 à contenção, houve insistência de que a Fundação estava errando ao aprisionar um dos seus.
Com o tempo, os protestos do SCP-069 diminuíram, tornando-se mais obediente e cooperativo com a equipe. Até que um grande erro ocorreu, exigindo uma mudança drástica nos procedimentos de contenção. Um pesquisador júnior do SCP-069 acidentalmente revelou que a família do agente foi notificada de sua morte precoce. Isso pareceu perturbar muito o SCP-069, e ele reagiu à notícia tentando cometer suicídio. É incerto o que desencadeou essa reação, já que ser chamado de impostor não teve esse efeito antes. Porém, a notícia da morte do indivíduo original à família impacta profundamente o SCP-069. Após isso, ele foi posto em observação de suicídio, suspendendo-se os planos de usar colaboradores falecidos da Fundação Assegurar, Conter, Proteger como alvos para sua habilidade. O SCP-069 continua a viver na forma de seu antigo guarda e está alojado no local de contenção humanoide 063. Ele continua a insistir que realmente é o agente falecido e ainda expressa o desejo de colocar sua vida em ordem. Apesar de se parecer, soar e agir como o ex-agente da Fundação, não deve ser tratado como tal, independentemente da tentação dos amigos e colegas do falecido de ter uma última visita. Se o SCP-069 tentar ou conseguir violar a contenção, ele deve ser subjugado usando métodos não letais. Se o SCP-069 morrer em contenção, a Fundação deve rastrear incidentes de sobrevivência improvável, indicando que a pessoa é o SCP-069. A Fundação continuará estudando essa anomalia classificada como segura. Apesar de talvez não entendermos totalmente suas habilidades, podemos aprender algo sobre segundas chances. Assista outra história dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-3998, A Bruxa de Vimy Vive, para ver um SCP que pode ser diferente do que parece. E certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger.